Galera do canal Growth Expert, eu tô aqui para falar de um grupamento muscular que todo mundo quer saber o segredo, então não tem melhor do que aqui, ó, Guinomeira na área. Daquele jeito. E hoje, mano, a gente vai ensinar pra galera quais são os segredos para ter um braço gigante, para ter um bíceps grande e fazer com que eles consigam, no treino deles, desenvolver tanto quanto você desenvolveu. Não sei se tanto assim, né? Mas vai ficar melhor do que já tá, eu tenho certeza absoluta. Então hoje vocês vão entender alguns conceitos relacionados à região muscular e como esses conceitos vão fazer com que você decida quais exercícios você vai usar, quais são as escolhas entre máquinas livres, halter, você vai fazer Scott, você vai fazer uma rosca direta, enfim. Tudo que você precisa saber sobre bíceps para você colocar no seu treino e ter resultados como nunca teve. Muitos de vocês, quando falam de crescer o bíceps, vocês entendem essa área do bíceps apenas como o bíceps em si. Nessa região, a gente tem três músculos. O bíceps braquial, que é a cabeça longa e a cabeça curta. A gente tem o braquial, que fica por baixo dele. E a gente tem o braquioradial, que se insere nessa região. Então, o seu tamanho de bíceps ele é impactado por esses três músculos. Então, não adianta só treinar o bíceps braquial e esquecer do braquial e do braquioradial. Esses três músculos juntos que vão criar aquele aspecto 3D e trazer a percepção para as pessoas que você tem um braço realmente grande. Mas beleza, Luiz, como é que eu treino isso? Primeiro é importante entender, o bíceps braquial ele compõe ali mais ou menos 45% do seu braço. O bíceps braquial. O braquial que fica embaixo, ele é mais ou menos 35%. Então esses dois músculos juntos aí que de verdade vão trazer um grande tamanho. Como a gente faz para treinar isso? Bora ver. O que a gente tem em relação aos estudos? Primeiro de tudo, a pegada, ela faz muita diferença. Desse jeito que o gnomo tá, a gente tem uma pegada neutra. Com a palma da mão para baixo, a gente tem uma pegada pronada. E com a palma da mão virada para cima, a gente tem uma pegada supinada. A pegada pronada faz o exercício de rosca com a pegada pronada. Essa é a chamada de rosca inversa. Os estudos mostram que qualquer exercício de flexão do cotovelo, ou seja, que você dobre o seu braço nessa pegada pronada, você aumenta muito a ativação do braquioradial e do braquial. Lembra que eu falei para vocês que o braquial compõe 35% dos seus braços? Quantos exercícios de bíceps você faz com a pegada pronada? Quase ninguém faz. Então é muito importante você incluir no seu treino exercícios que tenham uma pegada pronada. Vira de volta. Já na pegada supinada, subiu. Ou seja, palma da mão para frente, a gente tem a maior parte, independente de qual exercício, em todos os ângulos do movimento, a maior ativação sobre o bíceps braquial. Ou seja, pronado trabalha mais o braquial e supinado trabalha mais o bíceps braquial. Então é importante você incluir os dois modelos de execução, tanto pronado quanto supinado, para que você consiga ter o máximo possível de desenvolvimento dessas musculaturas e trazer tamanho para o seu bíceps. Mas não é isso, tem várias coisas ainda que você vai aprender, fica até o final do vídeo. Agora vocês vão ter dicas, beleza, como potencializar os seus resultados no treino de bíceps utilizando algumas estratégias de treinamento. Primeiro de tudo, em qualquer músculo, a gente tem na ciência uma tendência que mostra que trabalhar o músculo numa posição alongada traz vantagens em relação a exercícios no qual a gente trabalha numa posição mais encurtada. Como assim, Luiz? Vamos dar um exemplo. Faz a rosca Scott aqui. Perceba, ó, que na rosca Scott ele consegue trazer o bíceps, desce, no máximo possível de alongamento. E a dificuldade desse exercício acontece à medida que ele desce. Quanto mais ele sobe e o peso se aproxima do cotovelo e do ombro, mais fácil fica. Então a rosca Scott é um exemplo de exercício que alonga o bíceps e trabalha a maior dificuldade do exercício nessa fase alongada. Pode guardar. Então, esse tipo de exercício traz um benefício adicional, que a gente chama de treinamento em comprimento longo. Isso potencializa o estímulo de hipertrofia, ou seja, quais variações você pode usar? Você pode usar uma rosca aqui, Scott, você pode usar uma rosca no banco inclinado, quando você inclina o banco, vamos ver. Aqui, ó, a gente tem o bíceps novamente trabalhando numa posição de mais alongamento por um fator importantíssimo, que é o que você vai aprender agora. Outra grande diferença no treino de bíceps é se ater à posição do ombro. Aqui, quando o seu braço está literalmente paralelo ao seu tronco, a gente tem a posição neutra. Mas por que isso faz diferença, Luiz? Lembra que eu falei para vocês que o bíceps é dividido na cabeça longa e na cabeça curta? A cabeça longa, ela se insere aqui no ombro. Então, a gente faz a modificação da posição desse músculo à medida que a gente muda o ombro de lugar. Quando a gente faz um exercício com o ombro mais em extensão, ou seja, mais para trás, a gente está alongando a cabeça longa. Quando a gente faz um exercício como o Scott, que traz para frente, a gente está encurtando a cabeça longa, fazendo com que a curta trabalhe mais.
Mas o primeiro ponto é, sempre que você quiser utilizar o maior peso possível, ou seja, Luiz, eu quero colocar o máximo de peso e trabalhar no meu bíceps no máximo de intensidade. A sugestão é, comece o treino pelo exercício com o ombro neutro, ou seja, do lado do corpo. Executa. Essa é a posição que vai permitir para vocês o uso de mais peso, porque essa posição favorece o trabalho das duas partes do bíceps, ajudando por inteiro na flexão do cotovelo. Ou seja, aqui é um exercício onde você vai conseguir colocar peso. A gente pode usar com halter, a gente pode usar com a barra W, enfim. Escolha a alternativa que for mais confortável para você e que vai fazer com que você consiga colocar mais peso. Agora vamos aqui no Scott. Já aqui no Scott, começa a fazer. O que é que a gente tem, ó? O cotovelo, ele foi trazido em flexão. Ou seja, desceu. Aqui a cabeça longa, ela está encurtada, tá? E a cabeça curta, ela vai ter que fazer mais força. Subiu. Então essa é uma variação de movimento, onde a gente tem uma ênfase um pouquinho, pode continuar fazendo, uma ênfase um pouquinho maior na região da cabeça curta e uma ênfase um pouquinho menor na região da cabeça longa do bíceps. Já aqui, ó, sentou, ele vai jogar o ombro ó, em extensão. Percebam como o ombro saiu da lateral do corpo e foi para trás, subiu. Aqui a gente tem a cabeça longa sendo enfatizada e a cabeça curta trabalha um pouquinho mais, porque sempre que a gente coloca um músculo em posição mais alongada, a tendência é que essa parte desse músculo trabalhe mais. Então vocês perceberam que apenas modificando a posição dos ombros, a gente consegue modificar a ênfase entre as duas cabeças do bíceps. Luiz, isso faz com que um lado hipertrofie mais que o outro. A gente não tem nenhum estudo que investiga isso diretamente relacionado à hipertrofia, mas que vai trazer diferenças em termos de ativação, isso vai trazer e permite que você consiga variar os exercícios no seu treino. Beleza, Luiz, mas por que eu preciso variar? A gente tem estudos, por exemplo, que pegaram a pessoa para fazer apenas rosca direta, fazia todas as 9 séries de rosca direta na mesma posição com o ombro neutro, versus pegar uma posição neutra, uma posição mais em flexão e uma posição mais de extensão, no somatório final, o que é que eles viram? Eles viram que a hipertrofia era maior no grupo que variava mais exercícios. Mas por que isso aconteceu? Geralmente porque, como você trabalha vários exercícios em ângulos diferentes, acaba que algumas porções hipertrofiam mais que as outras. Então a gente tem, por exemplo, esses exercícios que eu mostrei como o Scott, que trabalha com o braço em flexão e o bíceps mais bem alongado, trazendo uma hipertrofia mais próxima aqui, ó, dessa região mais de baixo do bíceps, enquanto a maioria dos outros exercícios, eles trazem uma hipertrofia mais medial em relação ao seu bíceps. Então, quanto mais você varia os exercícios de bíceps, mais você consegue atingir todas as porções dentro do mesmo músculo, porque o músculo ele não hipertrofia como um todo. Ele consegue hipertrofiar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais embaixo, e variar os exercícios faz com que você consiga uma hipertrofia mais homogênea, ou seja, que tudo acabe crescendo. E às vezes o que é que as pessoas fazem? Elas não variam tanto os exercícios, trabalham sempre na mesma postura de movimento. Por exemplo, todo mundo fazendo tudo com o ombro em neutro, ou todo mundo fazendo só tudo com flexão, sei lá, um Scott. Enfim, variar a posição do ombro e variar o modelo dos exercícios faz com que você consiga ter mais hipertrofia. Existe mais alguma diferença? Será que fazer com halter é diferente da máquina? Todos os estudos que avaliaram isso mostraram que não tem diferença em relação ao crescimento como um todo, uma média de crescimento do bíceps. Se você está treinando na máquina, se você treina com halter, o resultado acaba sendo o mesmo. O que vai modificar de fato é aquele que eu falei para vocês, se está trabalhando mais em posição alongada ou se está trabalhando mais em posição encurtada. Mas ainda assim, você precisa somar todas as variedades de treino para ter o melhor resultado possível de bíceps. Ah, isso faz com que meu bíceps seja gigante? Isso faz com que você tenha eficiência. Se o seu bíceps vai ser gigante ou não depende de genética, de dieta, de suplementação, de descanso, de sono e em relação à intensidade. O que é que eu costumo indicar para vocês? Façam as intensidades em cada exercício que se torne mais confortável para você. Existem exercícios que você coloca muito peso e consegue sentir um bom pump. Existem alguns outros exercícios que você coloca muito peso e não sente nada. E quando você desce a carga, você consegue sentir um pump muito maior. Então, selecione a intensidade de cada exercício de bíceps baseado também no que aquilo traz de percepção sua em relação ao movimento. Se é mais confortável, se você gosta mais, se você gosta menos. Visto que a gente viu que variar os exercícios é a melhor coisa que tem. Não adianta só seguir uma linha de, eu só gosto desse exercício, só vou fazer um. Varia o máximo possível, explora as variações de movimento, explora as repetições. Isso vai fazer com que você trabalhe o seu bíceps no máximo possível de eficiência e aí sim você vai ter bons resultados.
Uma dúvida, então de uma forma, vamos dizer, um pouco mais famosa, né, de ser citada, que seria as pessoas que têm grandes dificuldades em desenvolver algumas regiões, algumas porções do bíceps, eu posso ter então um treino específico para pico do bíceps, para a parte mais longa do bíceps? Essa é uma grande dúvida que as pessoas têm, mas como eu falei, a gente não tem nenhum estudo de hipertrofia que avalia que uma região, ou seja, a cabeça curta ou a cabeça longa, ela hipertrofie mais que outra em detrimento de determinado exercício. Quando eu faço uma rosca crucifixo, ou seja, que eu estou fazendo com ombro e flexão, eu vou ter mais desenvolvimento de pico. Não tem nenhum estudo que prove isso. O que a gente tem é biomecânica, dizendo que sempre que você estender o ombro, o bíceps cabeça longa vai ser enfatizado. Sempre que você flexionar, o bíceps cabeça curta é quem vai ser enfatizado. Então, empiricamente, isso é uma verdade. A gente ainda não pode afirmar com ciência que isso de fato acontece. Mas existe o fator mais importante. É que a morfologia, ou seja, o formato muscular de cada um é completamente diferente. Faz o teu bíceps. Ó, percebam como ele tem um bíceps que tem tamanho, mas não é tão curto. Já é um bíceps mais alongado. Existem pessoas que o bíceps é uma bolinha. Então, assim, a morfologia determina também como vai ser a aparência do músculo. Então, por mais que você treine exercícios de pico, você nunca vai ter um pico tão bom, por exemplo, como o do Arnold, que é aquela bolota por causa da morfologia dele. Os ventres mais encurtados, um músculo mais curto, que permite um pico maior. Enquanto quem tiver o ventre mais alongado, vai ter tamanho, mas não vai ter tanto pico. Entendi. Então você consegue dar uma ênfase, mas você não vai modificar completamente a morfologia do seu músculo só pela forma de você treinar. Isso vai ser limitado pela sua individualidade. Então. Exato. A sua genética, no fim, sempre vai determinar aquilo que vai ser sua aparência. Mas o tamanho muscular, aí depende do seu nível de comprometimento, de treino, de suplementação e da sua genética. Show. É isso? Deu para entender? Deu. Resumo básico de tudo que você precisa saber de bíceps. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você quer mais vídeos aqui no canal nesse formato, deixa seu like, comenta com os amigos. Não esquece de seguir o canal da Growth Expert e se prepara que vem muito mais conteúdo por aí.